Gente, sejam bem-vindos. Eu acabei de fazer um vídeo respondendo perguntas do Snapchat, é por isso que vocês estão me vendo com a mesma roupa, a mesma maquiagem, tudo igual, morta de calor, morta de tanto falar aqui. Mas eu vou continuar esse vídeo agora mesmo, porque eu recebi mais uma pergunta, e é uma pergunta, assim, muito extensa sobre como é viver na Holanda só falando inglês ou só falando holandês, se é necessário aprender o holandês, se não é, se os holandeses excluem quem não fala holandês. Eu achei uma pergunta assim muito interessante, muito vasta, que se eu fosse responder no mesmo vídeo que eu respondi as perguntas do Snapchat, ficaria muito longo. Então eu vou responder essa pergunta agora nesse vídeo sobre a questão da língua aqui na Holanda. Então se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre isso, é só continuar assistindo. Vamos nessa? A pergunta que eu recebi foi de uma pessoa chamada Ju. Como eu falei no outro vídeo das perguntas do Snapchat, é muito difícil saber quem tá me mandando as perguntas. Inclusive porque os nomes no Snapchat são mais apelidos, né? Então é cada nome maluco que não dá pra saber exatamente quem tá me mandando. Mas Ju, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou deixar ela aqui na tela pra vocês verem. E a pergunta da Ju é a seguinte. Ela diz assim: vejo nos seus vídeos que você fala inglês na Holanda. Sim, Ju, eu falo inglês aqui na Holanda com o meu marido, mas fora de casa, nos supermercados, nas lojas onde eu preciso ir, eu falo holandês sim. Tô tentando responder vastamente pra vocês entenderem um pouco da minha realidade aqui, tá? Eu fiz vários cursos de holandês e tenho o Status Exam, mas eu não tenho segurança pra falar, dizer assim, nossa, super falo holandês. Então a minha relação com os holandeses aqui, eu começo a falar holandês, mas quando eu vejo que começa a ficar complicado, eu digo, oh, vamos falar inglês. E aí é mais fácil pra mim, tá? Então vamos responder as perguntinhas da Ju pra ficar bem claro pra vocês essa situação da língua aqui na Holanda. Ela diz assim: gostaria de saber se quando você foi ao pé, aí, se você falava apenas inglês e não aprender tanto o holandês. Olha, Ju, quando eu vim pra aqui pra Holanda eu só falava inglês, sim, apenas inglês. Eu acho que pro programa de au pair, claro, depende da família, mas em 90% dos casos só o inglês é necessário. Por quê? Porque você vem pra cá por um período curto de tempo, ou seja, um ano, né? Ou até, por exemplo, se você vier pra outro tipo de intercâmbio ou pra fazer um curso numa universidade aqui por tempo limitado, eu não acho que seja viável você se dedicar a aprender outra língua. Claro que aprendizado é sempre ótimo. Tudo que você puder adicionar ao seu currículo vai ser sempre maravilhoso, lógico. Mas se você vem por um período curto de tempo, por exemplo, um ano para ser um au pair, o inglês já é mais do que o suficiente, porque as pessoas aqui na Holanda falam inglês. Não é 100% da população que fala inglês, alguns velhinhos não falam, alguns imigrantes não falam, mas no geral os holandeses falam inglês sim. E eles aprendem na escola desde criança a falar inglês, é a segunda língua deles. E eu não sei oficialmente se é a segunda língua, mas eu acredito que praticamente todo mundo fala, tá? Eu não tô dando informações oficiais aqui, mas eu tô dando informações da minha vivência e da minha experiência aqui na Holanda, tá, Ju? E assim, o que pode acontecer com a questão do inglês é você encontrar um holandês ou um holandês que estudou inglês a vida toda, mas ele nunca praticou. Nunca viajou, nunca saiu, nunca falou com ninguém, assim. E aí ele vai gaguejar, ele vai meio que se entortar, mas vai sair. Porque muitos programas na TV aqui são em inglês, os filmes são exibidos no cinema em inglês, com legenda em holandês. Então o inglês está presente na vivência deles, mesmo pra quem não tem contato. Vindo pra Holanda como au pair por um período curto de tempo, apenas falando inglês, eu não tive problema nenhum. Eu sempre consegui pedir informação, comprar uma passagem de trem, fazer uma compra no supermercado, só falando inglês, sabe? Foi super tranquilo, eu não tive necessidade de falar o holandês nesse período curto de tempo, tá? Aí, deixa eu ver que a pergunta da Ju é enorme. Aí ela diz assim: como foi que você aprendeu inglês, né? E como foi que você aprendeu inglês? Acho que ela quer dizer como foi que você aprendeu inglês. Olha, Ju, eu estudo inglês desde que eu tenho 9 anos no Brasil. Meus pais me colocaram em cursinho de inglês extra, né, fora da escola. E aí depois, quando eu completei 19 anos, eu fui fazer o au pair nos Estados Unidos. Essa história toda, quem já me conhece aqui já sabe. E lá eu consegui estudar, fiz um curso de inglês, tirei minha proficiência. Depois, quando eu voltei no Brasil, eu ainda fiz mais cursos e comecei a dar aula de inglês e tal. Então, tipo, o inglês já tá inserido na minha vida desde que eu era criança. Então, né, foi uma coisa que foi acontecendo, e é por isso que hoje eu falo inglês, pra mim é muito mais fácil. E aí ela diz assim: muitas pessoas falam que na Holanda e na Alemanha dá pra ser au pair só com inglês. Foi o que eu respondi: se você vem por um período de tempo, dá pra se virar. Não sei pela Alemanha, sei pela Holanda, dá pra se virar sim.
E aí ela diz assim: mas as pessoas excluem os estrangeiros que falam apenas inglês e não holandês, alemão. Agradeceria se pudesse responder. Aí vem ao ponto. Eu acho, tô falando da minha experiência, da minha opinião, tá, gente? Quem não concorda, né, desculpa, eu tô aqui apenas expondo o que eu penso. Eu acho que se você vai pra um país, tentar uma vida em um país, tentar um espaço nesse país, eu acredito que o ideal é você aprender a língua desse país. No caso aqui da Holanda, não é que eles excluam, tá? Eu nunca fui destratada por não falar holandês, digamos assim, quando eu não falava. Mas eu me sinto muito mais gente quando eu posso me comunicar. Como eu posso sentar num barzinho e conversar com os colegas do meu marido, eu me sinto muito mais independente quando eu vou no supermercado fazer uma compra e vejo que o preço não bateu e eu posso, sabe, perguntar por que tá errado e tal, em holandês. Então, eu não acredito que os holandeses excluam, mas você acaba se excluindo porque você não é independente ali, porque você não faz parte daquele círculo, digamos assim. Se você está aqui para fazer um curso numa universidade e o curso é em inglês e os seus colegas de classe são todos estrangeiros, é outra realidade. Mas quando você vem para viver aqui, o ideal é que você se insira na cultura. No caso de você não falar inglês, não é que eles te excluam, não é isso. Mas é que você não vai viver em comunidade com eles como eles. Porque, por exemplo, você senta num barzinho, todo mundo é holandês na mesa. Você acha que todo mundo vai parar de falar holandês só pra conversar inglês, pra você entender? Nossa, eles vão ser muito gente boa se fizerem isso com você. Se você estiver no comecinho, você estiver turistando, se você estiver no começo aqui na vida na Holanda, eu tenho certeza que eles vão tentar falar inglês pra você compreender. Mas se você já vive aqui há 10 anos, digamos, né? Você vive aqui há 10, 15 anos, você quer que todo mundo pare pra falar inglês só pra você? Entendeu? Então acho que isso não são eles que estão te excluindo, você que não tá tentando se inserir na cultura. Porque é o seguinte, você se muda pra Europa, você se muda pra Holanda, eu não tô falando da Ju, tá? Tô exemplificando assim. Mas vamos supor, você se muda pra Europa, você quer ter todos os direitos, você quer dirigir, você quer trabalhar, você quer ter todos os direitos que todo mundo tem aqui, mas você não quer abrir mão, você não quer fazer um esforcinho de aprender uma língua. Esforcinho não, esforço da porra. É uma língua do cão. Mas você não queria abrir mão, simplesmente porque é mais fácil falar inglês. Pra mim é muito mais fácil falar inglês. E eles nunca me excluíram por simplesmente falar inglês naquela época que eu era apenas au pair. Mas eu acho que se eu não falar holandês, se eu não tentar fazer parte da cultura deles, se eu não tentar me inserir mesmo, eu acho que eu que vou acabar sendo excluída. Não são eles que vão me excluir. Mas é que você não vai fazer parte da realidade. Se você vive na Holanda, por que não aprender holandês? Gente, aprendizado é sempre a mais, né? Então é isso que eu acho. Ju, essa foi a pergunta da Ju. Ela diz assim: aliás, eu acho você muito engraçada, eu sou nova no seu canal e adoro seus vídeos, lá, lá, lá. Ju, muito obrigada pela sua pergunta, eu fiquei muito feliz, é por isso que eu tentei fazer um vídeo assim separado só com ela, porque eu acho que é um assunto muito vasto. Muitas pessoas se perguntam, e qual é a língua na Holanda? O que se fala na Holanda? A língua oficial na Holanda é o holandês. Existem países mais na fronteira que falam, tipo o Friesland parece que falam outros dialetos, mas a língua oficial da Holanda é o holandês e praticamente todo mundo fala inglês. Então a minha opinião sobre isso é, se você vem por um período determinado, um período limitado de tempo, só com o inglês dá pra se virar assim. Mas o meu conselho aqui de coração é que se você quer tentar uma vida na Holanda, vai aprender o holandês sim, porque a sua vida vai ser muito mais fácil. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, não foi tão longo, mas eu espero que tenha ficado bem explicadinho. Espero que vocês tenham gostado. Se foi válido, deixa um joinha, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos que estão viajando aqui pela Europa. E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, porque tem vídeo novo toda semana. A gente se vê no próximo, hein? Até lá! Tchau!